E a gente volta falando de uma situação preocupante na área da saúde. Os casos de AVC, acidente vascular cerebral, vêm registrando aumento. Está entre as doenças que mais matam. O AVC também é a principal causa de incapacidade. Carlos, de 36 anos, foi uma das vítimas do AVC. Essa história começa há um mês, quando estava dormindo. Ao acordar, percebeu que seu corpo não estava reagindo como deveria. Quando eu acordei pela manhã, aí senti que minha mão não estava obedecendo. E logo em decorrência, quando eu estava fazendo outras situações, escovando os dentes, senti que minha mandíbula estava adormecendo. Aí logo em seguida chamei minha irmã para irmos para a urgência. Fiquei internado durante 10 dias, passei 2 dias no UTI. Como Carlos logo buscou ajuda médica, conseguiu reverter o quadro e hoje precisa de uma nova rotina. Hoje eu faço o acompanhamento médico com o neuro, com o físio e com a fonoaudióloga, para não ficar nenhum vestígio de sequela algum. Nos últimos meses, os especialistas têm alertado sobre o aumento no número de casos de pessoas que sofrem com AVC. Um dos motivos pode ser o reflexo negativo do pós-pandemia. O AVC, acidente vascular encefálico, é uma condição na qual ou há um sangramento no cérebro ou há uma obstrução do vaso, fazendo com que pare de sangue para aquela região. Temos observado, sim, aumento do número de casos de AVC e a gente sabe que o próprio Covid é um fator de risco para AVC. Vimos muitos pacientes com Covid fazendo AVC isquêmico, foi muito comum até. Dados da Organização Mundial do AVC revelam que cerca de 70 mil pessoas morrem dessa enfermidade ao longo do ano, sendo a segunda principal causa de morte no Brasil. O levantamento ainda aponta que os jovens têm sido o último alvo dessa doença por uma série de fatores, a exemplo do sedentarismo e também da pressão alta. Na verdade, o fator de risco se dá com pressão alta, diabetes, acomete pessoas mais velhas. Mas, devido a essa questão do Covid ser fator de risco para o AVC, temos observado cada vez mais jovens com AVC, além da questão genética e hereditária. O AVC tem vários sintomas dependendo da região acometida. Pode a boca entortar, um lado do corpo ficar paralisado, sem mexer, com fraqueza, formigamento em certo lado do corpo, alteração de memória, sonolência. Dependendo da região acometida, vai ter os sintomas correspondentes à função daquela região cerebral. Segundo o especialista, já existem tratamentos com medicações e cirurgias para uma pessoa que sofreu o AVC. E quanto antes der início, melhor a retomada da condição de saúde. Iniciou um quadro de fraqueza do nada, ou formigamento no corpo, a boca entortou, tem que se buscar de imediato a urgência. Tempo é fundamental. O AVC isquêmico corresponde a 85% dos casos. E se a gente conseguir abordar em até 4 horas e meia do início dos sintomas, existem tratamentos, medicações para destruir aquele trombo que obstruiu o vaso. No caso do AVC hemorrágico, que corresponde a 15%, o tratamento pode ser cirúrgico, de fazer uma neurocirurgia, ou conservador, que é esperar reabsorver aquele sangue no cérebro.